Rádio a Granel. Rádio a Granel apresenta Nó na Garganta, o programa da Escola de Choro de São Paulo. Opa, fala aqui Henrique Menezes e essa é a série Álbum de Retratos Sonoros, onde a gente faz um retrato sonoro dos chorões aqui de São Paulo, da capital e do interior. A gente deu umas voltas por aí, pelo interior, mas hoje a gente ficou na capital mesmo, para conversar com um chorão que é quase onipresente nas rodas aqui em São Paulo, o Stanley Carvalho. Aliás, eu me interessei por choro vendo Stanley tocar. Quando eu tinha uns 14 anos, estava passeando meio sem rumo por aí e vi uns caras tocando dentro de um bar. Fiquei apaixonado. Comprei uma flauta e caí no choro. Depois é que eu fui descobrir que os caras que estavam tocando eram o Stanley e o Zé Barbeiro. Enfim, vamos ouvir o mestre. Rabo de saia, meu choro. Essa vai. Meu nome é Stanley Jorge Loesch de Carvalho. Eu nasci no dia 23 de abril, dia de São Jorge, de 1897. Isso. Eu nasci no mesmo dia do Pixinguinha, no mesmo dia que o Pixinguinha nasceu, mas não no mesmo ano. Puxa, tá vendo? Já comecei fazendo confusão, hein? Que confusão maravilhosa, hein? Ou seja, nasci no mesmo dia que Pixinguinha, um dia de choro, que eu tenho o maior orgulho dessa surpresa, que quem me deu, na verdade, no dia mesmo, foi o Fernando Henrique, né? Que
decretou lá o dia 23 de abril, o dia do choro, né? Isso nos idos de 2002, por aí, sei lá, né? Na época que a gente tocava no Sidó, né? Então, foi muito, nossa, eu fiquei muito feliz com tudo isso. Já era. E fora isso, tem o que nasceu no mesmo dia também, Geraldo Pereira, e o Severino Araújo também nasceu no dia 23 de abril. E é isso aí. Em princípio, nasci em São Paulo, na verdade eu nasci no Hospital Santa Adelaide de Santana, mas digo sempre que fui criado no Tremembé, né? Que nasci lá no Tremembé, acerca do Horto Florestal, bem perto do Horto Florestal. Porque tem outro lugar também chamado Jardim Tremembé, que é próximo, que o pessoal confunde, né? Mas eu nasci no Tremembé da Cantareira, lá no final do trenzinho, perto do final do trenzinho da Cantareira. Cresci por lá. Até os 22 anos eu morei lá. Olha, o meu pai nasceu em 1916. Já pensou? Era mais velho que o Dinho, por exemplo, e o Jacó. E lá no Rio ele teve 4 filhos. E a minha irmã mais nova nasceu em 1950. Quando ele veio para São Paulo, né, depois do nascimento dela, lógico. E depois de 12 anos teve um descuido, não sei se estourou alguma coisa, se furou não sei o quê, tá, pá. Aí eu nasci, essa beleza toda que chegou ao mundo. Quer dizer, eu fui um acidente de percurso, né? Fui um furo, um estouro, né? Um estouro assim daqueles, né? E tal, e aí o meu pai, ele era músico, ele tocava trompete. Ele foi músico na banda do Exército do Rio de Janeiro entre, olha só, 1937, né, e 40, que naquela época tinha que servir o Exército 3 anos, né? E foi antes, quando o Brasil entrou para a Segunda Guerra Mundial, né, nessa época aí. Inclusive eu tenho a estante de latão, uma coisa assim bem legal, que ele estudava, que ele tinha lá na época do Exército. Eu tenho ela até hoje, está montadinha lá em casa, que eu estudo. Tá? Nessa estante que ele trouxe daquela época e tal. Só que ele veio para São Paulo e aí parou de... Ele nunca foi músico profissional, né? Ele era marceneiro. Mas sempre gostou da música, sempre gostou de música. Trabalhou numa casa de discos, que era uma casa... Era de variedades, assim, e tal, e vendia bastante discos, 78, lá na rua 25 de março, e essa casa incendiou, pegou fogo, acabou e tal, e o que restou ele levou, ele ganhou do dono da casa lá e tal, né? Muitos discos 78 rotações, que tinha muito choro, muita coisa original de choro, né? Tipo Treme Treme, que eu me lembro bem, né? Choros do Pixinguinha e Benedito Lacerda, gravações assim, né? Valdir Azevedo e tal. Mas não foi por isso que eu me interessei por choro, não. E eu nasci ouvindo essas músicas todas aí, que meu pai ouvia muito esses discos e ouvia muitos programas de músicas de seresta, né? De músicas antigas. Isso que eu me lembro já na década de 70. Certo? Tinha o programa do Salomão Júnior, na Rádio América, que eu me lembro, e tinha o programa na Rádio Boa Nova de Guarulhos, do Moraes Sarmento. E na Rádio Tupi também, programa do Moraes Sarmento, que ele ouvia todo santo dia e eu ouvia também. Tinha um programa chamado Almoço à Brasileira, com o Moraes Sarmento também na Rádio Bandeirantes, ele ouvia diariamente e eu ouvia junto. Né? Então, isso daí foi uma influência muito forte para que eu tomasse gosto por essas músicas antigas para mim na época, né? E aí, de bastante tempo que já estava aqui em São Paulo, em 1965, por aí, ele passou a tocar na banda, tocar trompete e bombardino, na Lira Musical Pedro Salgado. Depois ele saiu dessa banda e foi para uma banda de amadores no bairro do Tucuruvi, que chamava Banda Luz Brasileira. Era uma banda só, a maioria de portugueses e tal, né?
E lá foi que eu comecei a ter contato mais direto com a música, assim, né? Porque um amigo meu que tocava não, que a gente ficava fazendo um samba lá na rua e tal, e ele tocava bem caixa e surdo, e percussão. E ele foi tocar, meu pai precisou de alguém que tocasse ou caixa ou surdo lá na banda, e chamou esse garoto aí. E ele foi lá um sábado de manhã, aí ele foi, eu fui junto também, né? Eu tinha 12 anos na época. E aí tinha um surdinho lá, ele tocou caixa e eu toquei surdo. E tinha um outro cara lá que comandava no bumbo lá na banda, né? Coisa só músicas, tinha algumas marchinhas de carnaval, mas a maioria era só dobrado, música de banda. Nada de choro, de coisa nenhuma. E eu continuei tocando, continuei frequentando lá o ambiente, até que eu quis aprender a tocar um instrumento de sopro. Eu tentei tocar o trompete, mas eu não me dei bem, porque eu achei muito duro de soprar, muito, né, pesado. Aí eu não sabia nem ainda o que eu ia tocar. E eu encontrei um clarinete lá em casa, que era da banda também, que estava guardado lá com meu pai. E aí eu peguei o clarinete e eu consegui tocar e achei uma coisa maravilhosa. Como um garoto, aí eu já era um pouco mais velho, eu deveria ter uns 14 anos. Aí eu achei maravilhoso, porque eu conseguia, ali eu estava conseguindo me sair bem ali, né? Porque você pode ver que moleque, quando é criança, eles sempre querem tocar percussão. Isso que é o que eu noto, que eu acho. Eles veem percussão, sabe por quê? Porque o cara bateu ali e saiu o som. É imediato. O que tem que se fazer é tirar o som. Na cabeça da criança, eu era assim também. Bateu, pá, saiu o som. Então quer dizer que ele já está tocando. A criança, eu penso isso. Né? Isso aí é opinião minha particular. Então, como eu me dei bem com o clarinete e tal, e o meu pai gostava muito do clarinete, apesar de não saber tocar clarinete, ele era trompetista, né? Ele mandou reformar o clarinete, arrumar direitinho, e aí eu comecei a estudar sozinho com ele. Ele me ensinou a ler partitura, me ensinou e aí ele arrumou lá com alguém da banda uma tablatura que tem a escala do clarinete, onde bolinha preta, você tampa o dedo, número das chaves, tudo mais e tal. E eu fui aprendendo a escala do clarinete e tal, e fui soprando, tentando. É um pouco complicado no começo, você apita, dá guincho pra caramba, mas isso daí, naquela época, até hoje é perdoável, né? Vamos imaginar naquela época, né? E ele escreveu a valsa branca. Foi a primeira música que eu aprendi a tocar. Aliás, não foi a primeira música que eu aprendi a tocar, não. Não posso dizer isso, porque eu aprendi a tocar só a primeira parte. E eu não sei por que Cargas d'Água eu não toquei o resto. Não me lembro. Mas a valsa que eu aprendi a tocar, primeira mesmo, que eu toquei a primeira, a segunda parte, e o pessoal, a mulherada lá até cantava junto e tal, é uma valsa de Euripides, não é Euripides Campos, não. Acho que é de Gastão Lamourier e Mário Rossi, O Destino Desfolhou, é isso? E o Destino Desfolhou. O nosso amor traduzia. O nosso amor traduzia felicidade e afeição. É uma música bem fácil e bem conhecida do pessoal da velha guarda aí, né? Então, foi isso aí. E aí, meu pai tocava o choro, só esse choro que eu vi ele tocar, o Murmurando, no trompete.
sozinho. Nunca vi ele tocar com regional, nunca vi ele tocar nada. Ele tocava o Choro Murmurando e eu fiquei apaixonado por essa música. Aí ele botou os 78 rotações lá para eu ouvir. E ele escreveu para mim esse choro em si bemol menor, tom para o bandolim, violão, si bemol menor, para mim, dó menor. Né? O clarinete é um tom acima. E eu aprendi, esse foi o primeiro choro que eu aprendi a tocar. Não tem nada a ver com essa gravação, que é a referência, no caso, que é a gravação do Jacó, né? No LP Vibrações, né? Que virou a referência desse choro. Mas eu toquei o Murmurando no estilo que foi feito com a orquestra do Fonfon. E esse foi o primeiro choro que eu aprendi a tocar. E daí eu passei ele passou a me incentivar a tocar choro, porque na verdade eu detestava estudar o método. Eu não gostava de ficar estudando ali coisa erudita e aquele vai. Hoje eu adoro, mas naquela época eu, né, e vai e volta, e faz a mesma coisa, e volta e vai, tá, eu não tinha paciência. Aí ele falou, então você vai fazer o seguinte, você vai tocar choro, porque choro você vai desenvolver a sua técnica, né? Sua agilidade. Eu não falava nem digitação, nem técnica. Ele falava execução. Vai desenvolver execução. E aí ele foi na Casa Manon, comprou uns álbuns lá do Pixinguinha, do Cachimbinho, né? E do Luiz Americano. E também escreveu algumas músicas que ele tirou de ouvido dos discos que ele tinha lá de 78 rotações. E aí eu comecei a me interessar a tocar choro. Mas assim, eu tocava com ele. E ele tocava violão também, sabe? Tocava violão assim, bem estilo, bem simplesinho, simples, nada, né? E aí ele me acompanhava com violão, tudo, aquelas valsas e esses choros, né? E eu passei realmente a ficar fanático assim pelo choro quando em 1977, eu fui na Pinacoteca do Estado com a minha mãe assistir à comemoração dos 100 anos de choro com o Altamiro Carrilho, a tia Amélia e a Ademir de Fonseca. Isso em 1977, dia 26 de março. Eu fui, meu pai falou, leva o clarinete, leva. Eu tinha um clarinete pica-pau de 13 chaves, né? Que eu tocava uns 5 choros só. Aí eu levei, eu não tinha estojo, não tinha nada. Eu levei embrulhado num papel assim, tal, num papel de pão, né? E aí eu fiquei sentado, eu estava sentado lá e o Altamiro tocando, tá? Com a Ademir de Fonseca cantando e tudo mais. E aí a minha mãe falou para ela, espera aí que eu já venho e tal. Ela saiu tipo de fina, assim, foi lá e pediu para o Altamiro, falou que tinha um garoto lá que tocava choro, que se podia... No caso, ela não falou isso, né? Mas podia dar uma canja, vamos dizer, né? Mas ela não usou esse termo, né? E aí eu tô parado lá e tal, e daqui a pouco vem a minha mãe meio que correndo assim, falou, vem logo, que ele vai deixar você tocar, você vai tocar e tal. Nossa, eu fico até arrepiado, meu Deus, a minha perna tremeu inteirinha. Eu tinha 14 anos, eu fiquei daquele jeito. Aí eu fui, né? Fui lá e tal, entrei super, assim, meio com a cara meio de assustado. Aí o Valmar, que tava tocando cavaquinho, né?
O Valmar veio e me chamou. Eu falei, vem aqui, garotinho, papapá e tal, né? Tipo o João Macacão, assim. Né? Vem aqui, garotinho e tal, dá uma nota aqui pra gente afinar e tal. Aí o Altamiro veio também, e aquela coisa foi assim, muito bem recebida, foi um carinho tremendo comigo. Né? Registro, né, disso? Tenho, no jornal, Folha de São Paulo, eu tenho. E aí, o Altamiro ainda falou assim pra mim, ó, seu clarinete tá alto, quando tá alto você tem que abrir, ó, você abre um pouquinho aí pra afinar e tal. Aí afinamos lá, aí a Ademil de Fonseca, veja só como são as coisas, né? Ela falou assim, toca um choro do Abel Ferreira, Doce Melodia. Porra, fazia acho que 15 dias que eu tinha aprendido a tocar esse choro, que eu tinha decorado. Era o último choro que eu tinha decorado, que eu tinha aprendido. Que, aliás, foi a primeira música que eu aprendi a tocar de ouvido. Foi esse Doce Melodia, né? E aí eu toquei, aí foi maravilhoso, foi ótimo, todo mundo gostou. E o Altamiro me falou um monte de coisa, me deu um monte de conselho e aquelas coisas todas e tal. E depois, acho que eu toquei Um Pedacinho do Céu, né? Em outro tom também, fora... Acho que em si bemol. Eu toquei o Pedacinho do Céu, que é a gravação do Abel Ferreira em si bemol. E depois eu fui lá para Parque da Luz, para Praça da Luz, né? Depois à tarde foi a Pinacoteca, à noite aí o Altamiro me levou para lá, falou, não, vamos comigo, vamos com a gente para lá e tal, para você tocar lá também e tal. Aí eu fiquei lá, toquei, aí toquei o Doce Melodia que a Ademilde pediu novamente. E aí ele falou, agora toca um outro choro assim. Eu falei, eu vou tocar um Murmurando. Aí ele falou, vai, como é que é? Toca aí. Aí o Walter, do violão, né? Ele falou assim, é o seguinte, vai tocando, toca aí que a gente vai te acompanhar. Porque eu não sabia, na época, eu não sabia nem falar nada, que tom que era para ele, se tinha alguma diferença, então, eu não sabia nada, né? Aí eu toquei Murmurando, eu comecei. Não tinha não tinha isso, né? Igualzinho na orquestra lá que eu ouvi. E aí eles pegaram lá em si bemol menor, e foram, e vamos que vamos. E deu certo. E aí chegou no final, na terceira parte que ficou em si bemol maior, né? O Altamiro fez umas graças lá e tal, aí fechou, aplaudiram, foi um sucesso, foi maravilhoso. E aí nesse dia eu conheci Isaías, conheci Israel, Jaime, não sei se tem alguém aqui que conheceu o Jaime, que tocava cavaquinho no Conjunto Atlântico, né? E o Isaías me deu o cartão lá da casa dele, para ligar para ele, para eu ir lá na casa do Dáurea, no Conjunto Atlântico. Aí eu passei a frequentar lá. Aí eu fiquei fanático por choro. Eu pensava em choro 24 horas por dia, até sonhava. E aí, nessa daí eu comecei a me interessar e a ficar procurando cada vez mais e estou até hoje, né? Procurando ainda muito choro. Hoje fui num lugar aí, imprimi umas partituras aí para eu decorar uns choros que eu ouvi ele tocando aqui, achei maravilhoso. Nunca a gente sabe tudo, nunca a gente vai... Sempre vai estar alguma... Eu acho que é assim, o choro é o seguinte... Por mais que você conheça, que você frequente a roda, que você frequente vários lugares, sempre vai chegar alguém que vai tocar alguma coisa que você vai ficar fascinado também. Acontece o seguinte, nessa época que eu comecei a frequentar o Dáurea, foi em 1977.
Em 1976, eu estava com meu pai, a gente estava tocando na banda, a gente ia tocar num lugar lá em Santana, num clube, numa travessa da Avenida Taliba Leonel, que chamava Clube Alvorecer. E o meu pai foi atropelado, né? Eu estava junto com ele. Ele foi atropelado por um táxi e ele quebrou todas as costelas do lado direito. E aí ele não tocou mais trompete. Ele não conseguiu mais tocar trompete. Então, na época que eu ia lá no Daura, que ele me levava lá e tal, ele não tocava mais trompete, não conseguia mais tocar. Se for a ver a verdade, na verdade, eu acho que se fosse o meu pai, ele não ia ter a iniciativa que ela teve. Meu pai era meio eu, assim, meio sossegado, assim, sabe? Jamais ia sair de lá e vou lá atrás pedir pro cara para deixar o meu filho tocar. Meu pai não, acho que ele não faria isso aí, não. Sempre. Nossa, eu era doido. Não. Mas eu era maluco pro futebol e sou até hoje, né? E eu jogava futebol lá no campo do Romão Gomes. É mole? Ai, joguei bola lá, joguei bastante futebol de rua, ficava com o dedo tudo estourado, porque furava o tênis, o conga furava e o dedo ia junto, e um monte de coisa, né? Era terrível, né? E eu sempre gostei, bati uma bola, joguei peão pra caramba e bolinha de gude também pra caramba, joguei muito. Uma vez eu arrumei uma puta de uma briga do cacete, sabe por quê? Um moleque jogou uma bolinha de gude minha lá no meio da avenida, passou o ônibus e o ônibus, não sei se o que aconteceu, que a minha bolinha de gude foi embora, sabe? Aí meu padrinho veio falar comigo, veio me chamar a atenção depois, né? Porque eu tava muito puto, sabe por quê? Eu tinha 237 bolinhas de gude, agora eu fiquei com 236. Porra, né? Eu tinha uns 11 anos, mais ou menos. Putz, então, balão, não essas coisas monstruosas aí que causam essas catástrofes, né? Mas festa junina, eu posso dizer que é a coisa que eu tenho mais saudade da minha infância. Balão, fogueira, essas coisas todas aí, eu fico até arrepiado, ó. Tá? Eu sinto muita saudade, sinto muita falta do que era antigamente. Eu sei que hoje tem festa junina até com funk, né? E aquele CD, por exemplo, né, da Revivendo, de festa junina, eu já ouvi, eu tenho uma admiração por tudo. Aí depois, eu já adoro aquelas músicas desde antes de eu começar a imaginar que um dia eu fosse tocar clarinete. Aquelas músicas de festas juninas que todo mundo conhece, né? Aí quando eu vi aqueles arranjos do Pixinguinha com Carmen Miranda cantando e outros e tal, aquelas mudanças de tonalidade, aquele naipe de sax fazendo aquelas coisas maravilhosas. Nossa, aí eu fiquei. Aí a saudade minha aumentou mais ainda. Aí eu queria estar naquele tempo com esses repertórios sendo como é que é? O que fica o DJ da festa junina com aquele CD. É isso aí. Olha, ganhar um dinheiro, eu ganhava um dinheirinho, já comecei a ganhar um dinheirinho tocando surdo na banda. Porque eles ganhavam um cachê. Mas não era bem ajuda de custo, não. Se a gente for ver, até que era uma coisa que... Era um dinheiro legal até, se for ver, né? Só que a banda tinha 26 componentes. E eu ganhava lá, às vezes, vamos dizer, em dinheiro de hoje, eu ganhava
30, ganhava 50 reais, vamos dizer, em dinheiro de hoje, né? E teve uma vez que a Portuguesa contratou a banda para tocar lá, toda quinta-feira, no mês de junho, que era a festa junina da Portuguesa, e o cachê era, vamos dizer, em dinheiro de hoje, era 100 reais. Ou seja, no final, eu com 14 anos, pô, no final do mês eu ia ganhar 500 reais. Nossa, eu falei, meu Deus do céu, vou ficar milionário esse mês aqui, eu vou arrasar. Então, e aí ganhei esse dinheiro, comprei uma calça, um sapato, foi uma coisa maravilhosa. Meu Deus do céu, né? E eu toquei também, aí eu toquei percussão, eu toquei caixa. Depois eu vou falar sobre isso. Eu toquei caixa algumas vezes no circo do Torresmo e Pururuca. Era eu, um cara tocando bumbo, um tocando clarinete e o outro tocando bombardino, era só nós quatro. E os palhaços fazendo uma puta de uma palhaçada lá. Eu tinha uns 14 anos. Em 76, isso aí, meu pai ainda não tinha sido atropelado, né? E o meu pai ficava super preocupado, porque eu ia tocar no circo com os caras, e era no interior às vezes, né? Ele ficava com medo de haver algum acidente, alguma coisa assim, né? Medo do cara que estava dirigindo o caminhão lá do circo lá, rolar da ribanceira, sei lá, né? Eu lembro disso aí, era engraçado, né? Aí o pessoal falava, seu pai tem muitos ciúmes de você, ele parece que você é um anjinho, que você não saiu do ovo ainda. Eu falei, não, deixa o meu pai lá, vamos tocar. E ali dava uma graninha legal, sabe? Ganhava cada vez que ia lá, o cara pagava, pra mim acho que eles pagavam menos, né? Mas pagava 150, vamos dizer, em dinheiro de hoje. 100, 150, ia tocar em alguns lugares aí no interior. Eu fui umas 4, 5 vezes. E meu pai não gostava, não. Ele queria que eu tocasse clarinete. Eu falei, não, você vai tocar clarinete. Não, ele vai tocar caixa. Aí eu fui também nisso daí. Cavaquinho, eu sempre, na verdade, aí que vem o lance da percussão que eu te falei. Eu sempre fui ligado no samba, sempre fui. Sem antes saber nem o que era choro. Eu tinha uma escrivaninha assim, né? Eu batia o pé aqui e fazia. E eu era molequinho, meu cunhado ficava abismado de que era bem mais velho, né? Meu cunhado ficava alucinado de ver a coordenação motora de eu fazer isso com 9 anos. E tinha um moleque, que inclusive eu fiz um choro, botei... Eu falo hoje que um choro que eu botei o nome de meu chapa, não vou dizer que esse choro foi dedicado a ele, mas eu botei o nome de meu chapa por causa dele, porque tudo que ele falava, ele só falava meu chapa, porque meu chapa daqui, meu chapa dali, o chapa e tal, e aí eu botei o nome nesse choro aí, né? Mas na verdade eu não fiz o choro dedicado a ele, não. Só o nome só, que me inspirou. E ele era do samba, ele era bom de hipnique, era de escola de samba e tal, né? A gente sentava lá na porta da casa dele, que ele morava na estação na estação do trem, ele morava na estação do trem. Tem até hoje lá a estação do trem e a família dele ainda mora lá. Ele já faleceu, esse cara. Aí ele me dava pedra de amolar enxada, aí ele falava assim, agora você bate na enxada assim. Eu com a pedra assim, tá. Eu bati assim, né? E ele, na porta do quartinho lá e tal, né? E geralmente tinha um tio dele bêbado dormindo lá no quarto. O tio dele saía feito doido, queria bater na gente, queria pegar a gente. Então, aquela coisa de moleque, né? Então, na hora a gente ia lá no samba, vamos lá no samba, vamos lá e tal. Aí ele, ele assim na porta, aí o tio deles via e a gente saía correndo. E aí eu me interessei muito me interessei por tocar percussão, eu achava fantástico, achava maravilhoso aquilo, né?
E em 75, eu peguei um LP da bateria da escola da Mocidade Independente de Padre Miguel e tal. Eu era fanático por aquilo lá e tal. E tinha no final do LP, nas últimas faixas lá, tinha um cavaquinho tocando lá. Mas ele não fazia assim uma sequência harmônica assim que desse ninguém cantando, era só uns acordezinhos ali, uma coisinha e tal. Eu achava aquilo fantástico, né? Aí eu pegava lá o violão do meu pai e tentava fazer e tal. E meu pai ainda detalhe, meu pai era canhoto, o violão dele era contrário. Né? E eu tentava fazer lá e pá e tal, né? Mas não conseguia. Até que um belo dia, eu cheguei na casa do meu cunhado, ele falou assim, eu tenho um presente pra você. Ele me deu um cavaquinho estilo canhoto, aqueles bem pequenininhos, sabe? Lá no Rio, né? Ele me deu aquele cavaquinho e falou assim, minha avó deu pra mim faz muito tempo. E eu nunca pus a mão nisso aí, não sei nem o que se faz com isso. Aí eu peguei esse cavaquinho, o meu pai colocou as tarraxas no cavaquinho e tinha corda de cavaquinho lá, da época que ele trouxe daquela casa que eu falei pra vocês, que ele pegou os discos, né? Aquela casa que ele trabalhava chamava Casa Ang. E tinha um monte de corda de cavaquinho lá. Né? O cavaquinho não aguentava a afinação, arrebentava a corda não aguentava, né? Era verdade. Mas dava para afinar em outra tonalidade. Por exemplo, o cavaquinho afinava em si bemol, na ré, sol, si, ré e tal. E aí meu pai começou me ensinou algumas as posições e tudo do jeito que ele fazia, com um dedão aqui e tal, e eu também faço até hoje. Né? E depois eu vi um dos melhores cavaquinistas que eu já toquei na minha vida, tocar tudo com o dedão, era o Tiãozinho Magrelo. E aí aí eu me interessei pelo cavaquinho e tal, né? Querer tocar brasileirinho, essas coisas todas. Mas não tive ninguém que me ensinou a tocar cavaquinho, não. Né? Meu pai só me ensinou as posições, assim, como era o dó, o fá maior, o lá maior e tal, e depois eu fui tirando da minha cabeça, né, por exemplo, né, fui fazendo ali, né, mas nessa época eu já tinha uma noção de teoria musical, por exemplo, eu sabia que um ré menor era ré, fá, lá, ré e tal, por exemplo, né, aí eu procurava ali no cavaquinho e tal, né, já tinha uma noção de teoria, assim, um pouco, né, eu nunca, por exemplo, eu não sei ler cifra. Se fizer uma cifra assim para eu ler assim de cavaquinho, eu não sei ler, nunca estudei. Mas eu gosto muito. Então, como eu comentei até com o Wildo, esses dias aí, a gente tava falando de fazer um samba com pouca gente, né? E eu falei que uma vez num hotel fazenda lá em Cesário Lange, tava eu e tinha um cara que era da bateria da escola de samba lá da Pompeia, como é que chama lá, meu Deus? Águia de Ouro, isso aí. E um outro cara que tocava timba com vassourinha, amigo nosso, Vilela. E nós cantamos samba e tocamos, e eu tocando cavaquinho, não tinha violão. Só eu tocando cavaquinho e cantando samba, e a gente cantando samba, acho que de umas 10 horas da noite até umas 4 horas da manhã. Ou seja, tem que gostar muito, né? E eu, se pudesse ficar até mais um pouco, eu ficaria. Atualmente não tenho mais nem calo no dedo, mas naquela época eu gostava bastante. Da turma do Daura, ninguém. Nenhum deles. Nunca me chamaram para eu tocar profissionalmente. Numa das vezes que eu fui lá no Daura, eu encontrei, já depois, quando já não estava mais o Isaías no Conjunto Atlântico, né, era o Walter Veloso, bandolinista, eu conheci o Edmilson Capelupi. E aí ele me convidou para... Isso foi numa terça-feira. Aí ele me convidou para ir na casa dele na sexta-feira, que eles tocavam lá na casa dele, lá na rua Doutor César, em Santana. Aí eu fui lá, conheci o Haroldo, o pai dele, e na verdade estava o Zosmo, do violão, o negão do zóio torto. No pandeiro, acho que não era o Dodô, não.
era um outro cara lá que era lá do Jaçanã, eu não tô lembrando o nome dele ainda, né? E era o Peru, parece que era Peru o nome dele, o apelido dele. Andava com a faca, com medo de ser assaltado lá onde ele morava. Ele andava com a faca, ele mostrava a faca aqui, ó, eu não posso ser assaltado, eu tenho medo de ser assaltado e tal. Né? E a dona Alzira, o Haroldo e o Roberto Caramuru, filho do Caramuru, não sei se alguém aqui você conheceu? Não. Então, e o Roberto tocava bandolim, bem pra caramba, diga-se de passagem, né? O Edmilson, de violão de 7 cordas, o Zósimo, de 6, o Haroldo de cavaquinho, o Peru no pandeiro e a dona Alzira no afoxé. E eu... Efetivamente o pai e a mãe do Edmilson. Sim, e era o conjunto Simplicidade. E eu ia lá como se eu fosse da canja. Aí eu comecei a tocar com um pessoal que frequentava lá a escola que eu estudei lá, o Albino César, né? Aliás, eles não frequentavam a escola, não. Eu conheci eles num teatro, num festival lá e tal, e os caras tocavam choro e tal, mas não era lá muitas aquelas coisas assim e tudo mais. E eu até que gostava e tal, mas, sabe, eles não tinham muita vontade de aprender, eu acho, né? Inclusive um deles é sobrinho do Ventura Ramírez, violonista que tocava no Demônios da Garoa. E aí eu toquei com esse pessoal, acho que uns 2 meses, no Fundão, que era uma casa de samba, no final da linha do metrô, falava, na linha azul, na Estação Santana, na época, né? Não ia até Tucuruvi, até só até Santana. Era bem ali no finalzinho ali da linha do metrô, essa casa de samba que chamava Fundão, e do lado tinha outra casa que a gente tocava, a gente depois foi tocar de quarta-feira lá, que chamava Beleléu. E eu tocava com esse pessoal lá no Fundão, e o meu pai não gostava, achava que era uma coisa que não estava legal, ele tinha muito medo de eu me envolver com droga, com bebida, com as coisas assim e tal, né? E aí ele ligou pro Haroldo e falou que eu estava tocando com esse pessoal, mas que ele não gostava muito e tal, aquela coisa toda. Conversando lá, né? Ele ligou mais para falar sobre outros assuntos lá e acabou entrando nesse assunto aí. E depois de uns 15 dias, mais ou menos, o Haroldo ligou lá em casa e falou para eu ir lá num domingo de manhã para a gente tocar um pouco, para ver como é que ficava lá, como é que a gente se saía ali comigo e tal. E aí ele me chamou para tocar no Clube do Choro, lá na rua João Moura. E eu considero, no choro mesmo, eu considero que eu comecei a ganhar um cachê, uma grana assim e tal, tocando com o Haroldo no Conjunto Simplicidade, no Clube do Choro da rua João Moura, em setembro de 1980. Bom, como o Stanley desatou a falar, não parou mais, a gente fez 2 episódios com ele. Então, no próximo episódio a gente continua a conversa com o Stanley. Então, um abraço e até lá. Nó na Garganta é uma produção da Rádio A Granel para a Escola de Choro de São Paulo. Este programa usou áudios de Stanley Carvalho, Conjunto Nosso Choro, Robertinho do Acordeon, Carlos Galhardo, Orquestra do Cassino Copacabana, Abel Ferreira, Carmen Miranda, Mocidade Independente de Padre Miguel, Conjunto Papo de Anjo, Hino Oficial da Cidade de São Paulo, Altamiro Carrilho e Milton Mori. Entrevista: Henrique Menezes, Roberta Valente e Vitor Casagrande. Locução: Henrique Menezes e Vitor Casagrande. A Rádio A Granel é Henrique Menezes e Maria Fernanda Carmo.